André Luiz, a partir deste capítulo, dá uma outra entonação, né, para o seu trabalho, para a sua vida lá no nosso lar. E é interessante notar que, logo neste primeiro capítulo assim, né, deste novo momento dele, que é o trabalho, tanto que é o título do capítulo, né, o trabalho, enfim, ele vai abordar o assunto que, vamos dizer, é um dos objetivos principais, da obra dele, André Luiz. Para quem lê o capítulo em casa, ele vai falar do quê? Da desencarnação. Ele fala descreve, né, a situação de espíritos que desencarnaram e que estão agora lá colhendo o que ou o que não semearam. O que semearam e o que não semearam. Porque esta série que nós estamos estudando chama-se A Vida no Mundo Espiritual. E a gente só pode estar no mundo espiritual assim de uma forma não tão breve, como é a questão durante o sono fisiológico, quando a gente desencarna, né? A gente só fica um tempo maior lá quando desencarnamos. Quando ficamos, né? Muito bem. Então, capítulo 27, o trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si, repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas, pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Então a gente se recorda que através da intercessão de vários amigos, em última análise até do Clarencio, ele consegue uma entrevista com o ministro Genésio, não é? Ele vai lá com o Rafael, e o ministro Genésio acolhe ele no Ministério da Regeneração. Chama o Tobias é o que vai acompanhar ele aqui, nesses 2 capítulos e em outros. O Tobias acompanha ele, então, nessas visitas. E ele vai, vocês se recordam no finalzinho, ele, para chegar nessa câmara, que não é bem, vamos dizer assim, a gente pensa num hospital, pensa no quê? Na ideia que a gente tem de hospital, né? E aqui não é. São câmaras vastas, separadas, como se fossem pequenos boxes, onde tem lá um leito e o andrajo humano lá, como ele diz aqui. O despojo humano. E ele desce escadas. Não fala isso também, para chegar lá? Porque essas câmaras de retificação ficam bem no limite ali do umbral, onde está a cidade Nosso Lar, com as outras áreas do umbral um pouco mais. Isso é para a gente ter uma noção assim de como ele está localizado ali. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões, que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. E vai ser essa senhora, é a Narcisa, né? Vai ser a amiga dele. Depois ele vai revelar o nome dela mais adiante. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Aqui no meio ele tem uma explicação, né?
Os samaritanos é uma organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Então vamos fazer uma comparação. Aqui na Terra tem os Médicos Sem Fronteiras, né? Que vão médicos, que vão nutricionistas, que vão enfermeiros, que vão uma série de outros profissionais da saúde e vão a locais, assim, às vezes, sejam em locais de áreas de conflito, não é? Eles vão em áreas de conflito. Eles vão em locais, assim, que não são a princípio de guerra, né? Mas são regiões abandonadas, países, porque são comandados por ditadores. E como lá eles são uma luz contra essa imposição, eles não são muito bem vistos. Então eles enfrentam perigos. Às vezes são assassinados, são expulsos. Então, os samaritanos, eu creio que numa proporção mais complicada ainda, é para a gente ter essa ideia do que significam lá no umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito à maneira de louco. Estou a sufocar. Isso é 1000 vezes pior que a morte na terra. É o que ele estava sentindo. 1000 vezes, ele não falou 2 vezes pior. 1000 vezes. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. É interessante porque aqui na Terra você começa a sufocar, você desencarna, apaga. Lá você também pode morrer, né? Mas é uma coisa assim que o espírito tem uma sensação mais viva, né? As percepções. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? É esse espírito aí. Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Então, o que está acontecendo aí, gente? O que está acontecendo aí? Ele narra aqui. E é um aprendizado para nós que ficamos quando alguém parte. As vibrações que os familiares emitem quando algum ente querido desencarna. Pode, vamos dizer assim, naquela obsessão simples, que não tem essa vontade de selo, né? Mas acaba. Então o Ribeiro estava com essa dificuldade. Tem uma vez o Chico foi perguntado sobre essa questão do choro, da lágrima, da situação que a gente fica aqui quando parte um desencarnado, se atrapalharia. Ele respondeu de uma forma interessante. Ele disse assim: quando a lágrima é resultada de uma saudade do coração, genuína, que demonstra o amor, a afetividade que existia, isso faz bem para o espírito desencarnado. Quando a lágrima, o choro, é resultado da rebeldia, da não aceitação dos desígnios superiores, aí acontece isso que está aqui. Então ele faz uma colocação que às vezes a gente não, né? Porque quando o que te move naqueles momentos pós-morte de um ente querido na família, que é uma tristeza, vamos chamar de tristeza equilibrada, não perturbadora,
ela agrada, ela auxilia, ou melhor dizendo, ela não incomoda o desencarnado. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele, olha ele de novo, o Ribeiro, se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Olha o depoimento dele. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Então é como que se tivesse, pegou a veia dele lá e deu um sossega-leão. Foi um passe de prostração. Então esse espírito que foi a Narcisa, foi ela que fez? Foi aplicar alguns passos de prostração. Para que ela faça isso, ela tem um treinamento, né? Porque senão a gente pode, quando vai alguém ali receber o passe, que tipo de passe que nós estamos dando naquela pessoa, né? Então, isso denota aquilo que a gente tem dito que está lá na Gênese, é a qualidade dos fluidos. Os fluidos em si são neutros, mas eles podem receber a carga sentimental, emocional, de também outras forças que vêm do passista, né, do aplicador, para que ele se torne com essas características, entendeu? Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Aí não é aquela hora que você fala, pô, mas morreu e ainda fica acontecendo tudo isso. Percebeu para que serve? É o mundo espiritual auxiliando. Não é? Dá lá uma febre num bebezinho, não é? Talvez, estou dando exemplos assim meio grosseiros, mas o marido que bate o carro e quebra uma perna, aí todo mundo foca lá naquele problema, esquece o recém-desencarnado, fica uma coisa mais amena, né? O episódio da desencarnação, então aí, não é? São maior bagagem de preocupações. É interessante, é uma estratégia, né? Uma estratégia do mundo espiritual. Seria, né? Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando-me a admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real, você pode substituir aí por vida espiritual, o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, a dona Laura, relativas à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Então você vê que
nesse meio de tempo, a orientação da dona Laura surtou efeito, né? Ele, pensou, deixa eu ficar quietinho aqui, pegar só o que pode ser proveitoso, né? Seguimos. Através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Quando você entra num lugar assim, não que o lugar seja descuidado, mas aqui na Terra, as pessoas, você entra numa casa onde não existe muito a higiene, as pessoas não estão muito preocupadas, às vezes, em tomar banho, exala um mau cheiro, originário dessas razões. Aqui nós estamos vendo que os pensamentos também podem exalar mau cheiro. Quando ficam muito, assim como ele diz aqui, baixo teor, emanações mentais. Você vê que ele fala emanações mentais e fala pensamentos. Diferencia, assim, uma coisa ali, acontece isso. Embora ambas, parece-me então que o oposto também pode ser verdadeiro, né? Espíritos elevados, com boas companhias, com pensamentos elevados a constante, exalam odores de perfumes, essências. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Uma gritaria, todo mundo lá, né? Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Então, agora na resposta, ele já falou um pouquinho do Ribeiro, mas agora na resposta ele vai situar um posicionamento e mais tarde, no final do capítulo, ele faz uma outra descrição. Ele vai descrever estes espíritos que estão assim neste local que ele está visitando, que é o que os caracteriza. A resposta: não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos. Já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Eu pus uma pergunta aqui, ó. Quais armadilhas? Aquelas de pegar passarinho, para a pessoa cair em buraco? O que vocês imaginam? Que tipo de armadilha? Nós estamos falando de um lugar onde tem bandidos, ladrões, estupradores. Eu acho que eles podem ser presos para ser escravizados. Porque a gente está falando de uma região que não tem iluminação de poste, iluminação pública, banheiro para você lavar a mão, policiais caminhando para cá e para lá, viatura passando. Não, meu querido. É mais ou menos aquilo que a gente viu no filme Nosso Lar. É aquilo ali. Você não vê que no comecinho da descrição ele via seres monstruosos que passavam por ele? E ele fingia assim. Quando o Ribeiro escapou, para onde ele ia? Ele escapou e saiu correndo. Se eu fosse ele, eu fingia que estava escapando, mas parava por ali. Não ia querer voltar lá, não. Mas está perturbado, né? Nesses pavilhões, pelo menos,
já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmo esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Nós vamos voltar a essa frase daqui a pouco, que ele vai falar assim, ó. Depois de uma pausa em que parecia surda a tantos clamores, acentuou. Agora ele vai dar o nome disso. São contrabandistas da vida eterna. Como assim? O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso. 2. O poder do dinheiro. 3. A revolta contra a lei. 4. A imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Então, lembra daquela parábola do rico insensato, que teve um ano de grande colheita, e ele se dá por satisfeito, manda construir novos celeiros, e depois que armazenou tudo, fala, agora goze a vida. E aí Deus vai lá naquela noite e vai levar ele embora. Então a conduta dele é essa aqui. Ele acha que está tudo bem nesse sentido. Ele não precisa se preocupar com nada além das coisas do seu próprio interesse. Parece uma coisa assim meio simples, uma frase, até um jargão, mas não é. As pessoas que já estão trabalhando no bem, saindo de suas casas, e talvez até enfrentando dificuldades, seja com os familiares que não quer que ela saia para ir lá fazer um trabalho voluntário, ou até o próprio comodismo dela que ela tem que encarar, né, para sair de casa. O sofá é tão convidativo, o café da tarde, o aconchego dos familiares, o afeto, e ele larga tudo aquilo para ir. São pessoas que estão habilitando-se a não pensar tanto no seu próprio umbigo. Porque este exercício, quando é feito, vai fazer o que ele vai dizer na próxima frase. Esqueceram de cambiar, câmbio, trocar as posses materiais em créditos espirituais. Já falei aqui que o doutor Inácio fala, né? Vocês aí na Terra criem créditos. Créditos. Pronto. De onde o doutor Inácio tirou isso? Pode ser daqui. Não precisa nem perguntar para ele. Porque aqui é uma boa base. Significa, então, que a forma com que a gente maneja os nossos patrimônios materiais pode nos conduzir a adquirir créditos espirituais. Ou não. Ou não. Então, é legal isso, porque o Espiritismo fala da dificuldade que é a prova da riqueza, não fala? Que é muito mais difícil do que a da miséria. Isso está no Evangelho. A prova da riqueza. Em palavras assim, até um pouco mais vulgar, é mais difícil ser rico do que ser pobre. E o que o mundo pensa? O contrário.
Geralmente, quando o mundo pensa uma coisa, você pode ver que está errado, né? Pode ir pelo outro. Então, nós podemos, o Espiritismo nos dá uma visão assim, alargada, de que a riqueza pode ser uma bênção quando bem trabalhado. E aqui está um exemplo. Ou seja, eram o que esses daqui? Materialistas. Muitos ateus. Nem acreditava em Deus. O Deus dele era o quê? O dólar, a aplicação. Quando eu falo Deus dele, ateu, o Emmanuel no Consolador fala que ateu, na concepção absoluta do termo, não existe. Não existe o ateu absoluto. Porque todo mundo é filho de Deus. É mais na palavra do que na concepção, né? Na crença. Enfim, quando a pessoa elege um bem material na vida, aquela prioridade, embora ele possa até dizer que eu vou na missa, eu sou, mas ele elege aquilo. E às vezes, quando isso entra em jogo, ele pisa em cima dos outros, porque aquilo para ele é o fundamental. Embora talvez nas relações do dia a dia possa transparecer, ou ele queira dar a transparecer, ele, ela, que não é tanto assim. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então são sutilezas que às vezes o nosso comportamento elege, pensando que a gente está enganando os tribunais divinos. Né? Então é possível a gente cambiar posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Eu até anotei aqui num papelzinho, agora que eu vi, o papel quase o tamanho do meu livro, eu não estava vendo. Eu anotei aqui, que no capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo que ela fala da riqueza, da doutrina, o Evangelho. E tem uma instrução, é a primeira instrução dos Espíritos de Pascal, 1860. Está relacionado a esse tema. Que ajuda-nos, essa instrução de Pascal, ajuda-nos a trabalhar a nossa intimidade nesses itens. E só uma frase que ele fala, bem no começo. O homem, ele está falando da verdadeira propriedade, Evangelho. O homem só possui em plena propriedade daquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ele é usufrutuário dos demais bens. E daquilo que ele não pode levar deste mundo, nada ele é proprietário. Né? Ele resume. Então o homem possui tudo que é, ele diz, de uso da alma, nada do que é de uso do corpo. Nós estamos tomando emprestado. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal, olha aí, se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. É uma frase bonita, né? É uma frase bonita. Milionários de sensações físicas. E você vê que ele fala aí que eles têm a certeza matemática da morte carnal. Quem não tem? É um louco. Quem não tem é esquizofrênico. Todo mundo vai morrer um dia. Aqui na Terra, desencarnar, né? Mas não pensam nisso. Você vê como que suplanta este pensamento o interesse pessoal deles? Porque a pessoa que já está praticando aquele exercício que eu me referi, ela pensa nisso. Na morte, nas questões que vêm,
Somente nós que estamos estudando aqui quarta-feira, quinta, sexta, terça, em casa, esses livros que nos remetem, porque eu faço coro com o que está aqui escrito. Eu tenho a certeza matemática que uma hora eu vou, e não o contrário. Então, se eu sei que eu vou dar uma de inteligente, tentar me preparar. É o que eu estou fazendo. Tentando me preparar. A gente nunca sabe, né? Os exemplos que nós temos nas obras são de arrepiar cabelo. Principalmente espírita. Pode vir semana que vem, viu? Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando. Agora eles estão indo em outro ambiente, percebeu? Outro ambiente. Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. É um espírito desencarnado, lidador, que é o Tobias, com essas questões. Semi-mortos. Ou seja, nem morrer eles morreram. No sentido de que ainda vivem de uma certa forma, não é? Tá? Não é? Das coisas da terra, está encravado. Ou a influência daquilo. Vamos ver. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos. Olha lá, pela primeira vez fala o nome dela aí. Solicita, né? Solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens, de semblante patibular, permaneciam inertes, em leitos muito baixos. Então, rente ao chão, né? Evidenciando apenas leves movimentos da respiração. Tem um capítulo semelhante que nós vamos ver lá no Mensageiros no ano que vem, explicando sobre essas pessoas. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Agora, outra característica. Nós vimos há pouco o grupo dos contrabandistas da vida eterna, né? Não foi? Ele caracterizou. Ora agora. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Você viu as características aí? Já lembrei um monte de personagem aqui. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Então parece que, como ele disse aqui, o homem, meu caro, encontra na vida espiritual o que amontoou para si mesmo. O clamor destas almas, ou tudo que eles fizeram aqui na Terra, os conduziram a esta realidade de um sono letárgico profundo. Entenderam? Não é porque eles foram anestesiados, passes de prostração, não é não. Talvez chegaram meio, né, ainda falando alguma coisa, meio assim, mas logo, ou já foram muitos recolhidos nesta situação. Ou já foram recolhidos nesta situação. Você vê que agora é André Luiz.
Não é mais André Luiz descrevendo a paisagem, as florestas, né? Os móveis dentro da casa, o piano, a harpa. Tendência, falei isso. Agora, até o último livro, é o André Luiz, que põe para fora os ensinamentos profundos que o Chico, só ele, este médium maravilhoso, estava preparado para receber. Mais nenhum outro. Né? Ninguém mais do que Allan Kardec. Não consegui externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. E a resposta veio: são fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Não é venenoso que quem tocar vai ser envenenado. É veneno que ele criou. Não é um veneno de uma cobra. Ele criou aquele veneno. E graças a Deus está sendo expelido. A maneira, a grosso modo, mas para a gente ter uma ideia do que a gente expele o ectoplasma. Não é? Só que aqui eles estão expelindo o resultado de toda uma vida construindo coisas assim que, né? Então se auxiliando a cura logo mais. Você às vezes quando passa um nervoso, você não tem até às vezes um vômito, um mal-estar? Isso daí você tem uma desavença, um conflito, né? E você vai dormir, não consegue, vai no banheiro, quer vomitar, dá uma diarreia, amanhã você acorda com uma dor de cabeça, te desequilibra os sentimentos, as emoções. Isso daqui ele acumulou dentro dele, ele arquivou dentro dele, ele morreu com aquilo dentro, morreu com ódio, morreu com um sentimento de vingança, os crimes nas costas. Ó, esse povo que está aí, ó. Por isso que o Jesus falou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por causa disso. Vamos supor aí, chutar um número aqui, de cada 100 que morre, 2 ou 3 são trabalhadores, ou que se voluntariam para ser trabalhadores, os outros 98 vão dar trabalho. Vão dar trabalho. Então, haja ceareiros. Tomara que nós sejamos uns deles. Então, são fluidos venenosos que segregam. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Eu lembro que o doutor Inácio, uma palestra do Bacelli, ele fala que o doutor Inácio fala, ele está dizendo que ele suou. Você sua através do quê? Glândulas sudoríparas. Então, o perispírito tem essas glândulas. Ele está suando. Tá? E outra coisa aqui. Lembra do capítulo anterior? A ciência do recomeçar? Quem falou isso? Dona Laura. Quando ele foi lá ouvir o precioso aviso, né? O generoso alvitre. Dona Laura falou. Uma das ciências mais nobres é a de recomeçar. O que está acontecendo nesse momento com ele? Recomeçando. Só que a ciência de recomeçar tem um grande obstáculo.
da nossa parte, todos aqui, a falta de humildade, maior concentração de orgulho em nosso coração. Se ele fosse, nesse momento, como ele era no capítulo 1, 2, 3, 4, se mostrou orgulhoso, você acha que ele tinha lá? Gente, para pensar. Doutor honoris causa da Universidade de Harvard, da Universidade de Paris, Carlos Chagas. Quase concorreu ao Prêmio Nobel da Medicina. Um dos únicos cientistas no mundo que até hoje descobriu toda a doença, toda a sua epidemiologia, toda a sua parte biológica, o tratamento. Tendo que recomeçar fazendo o quê? Limpando? Vomitou. Enfermagem rudimentar. Então, é o que a gente fala quando a gente está, às vezes, no nosso laboratório, lá na casa de assistência, não tem serviço. É o que aparece. Exercite-se nisso. O que aparece? Uma criança vomitou, você pode ir lá limpar? Opa, comigo mesmo. Deixa eu limpar da criança aqui, que eu não quero limpar lá em cima. Ou se não, eu vou me habilitar a limpar da criança aqui, porque lá, já chego lá pronto. Porque ele não limpava aqui. Então foi desafiador nesse momento, tenho certeza. Não tanto porque a carne dele foi amaciada, né, vamos chamar assim, ao longo dos 26 capítulos aqui, estabelecendo assim essa cronologia de capítulos. Mas senão ele não ia, não. Eu? Médico? Tal, um currículo?